maravilhoso. Eu convido você a se colocar de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Jó, capítulo de número 17, apenas o versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: promete-me agora, e dá-me um fiador para contigo, quem há que me dê a mão. Eu sei que você já orou, eu sei que você já adorou a Deus, mas eu vou te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos. Ore comigo. Eterno Deus, aqui aberto está a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que é alimento para a nossa alma, Senhor, que é aquela que tem poder para dessedentar a nossa sede. Ó Deus, suplicamos que o Senhor se revele através dela, Senhor. Ó Deus, porque aqui somos apenas vasos, Senhor. Então suplicamos, encha-nos de Ti, Senhor, e que neste lugar apenas o Teu nome seja exaltado. Oramos em nome de Jesus. Pode se assentar dando glória a Deus? Aleluias. Eu preciso começar essa mensagem transmitindo à igreja aquilo que o Espírito Santo acrescentou no meu coração. Estamos no ano de 2021 e já passamos por muitas coisas até chegar aqui. E nesse ano, Deus tem dito que vai se revelar aos nossos corações. Então o poder de Deus será manifesto no meio desta igreja. E eu preciso começar essa mensagem dizendo para você o seguinte, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que te trouxe até a casa do Senhor nessa noite. Eu não sei os caminhos que te fizeram chegar até aqui. Mas eu preciso te dizer que você é a plenitude da criação de Deus. E eu preciso te dar mais um recado do Espírito Santo. É que você não pode alicerçar a sua fé, fundamentar as suas esperanças naquilo que o próprio Deus já te deu, ou naquilo que o próprio Deus lhe permitirá conquistar. Você deve alicerçar a sua fé e a sua confiança naquilo que o próprio Deus é para você. Entenda, há uma grande diferença. Há uma diferença que nós vamos compreender na leitura da palavra. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa fidelidade não pode, eu vou repetir para você, estar alicerçada ou fundamentada naquilo que Deus já te deu ou naquilo que Ele permitirá você conquistar. Ela tem que estar fundamentada naquilo que o próprio Deus é para você. Você compreendeu isso? Se você entender apenas isso, eu tenho a plena convicção que o recado do Espírito Santo de Deus para você nessa noite já está dado. Nós estamos falando numa passagem da vida de Jó. Jó, o próprio Deus disse que era um homem que igual àquele não houve e não haverá. Em um diálogo na eternidade, o próprio Deus definiu Jó assim. Porém o adversário, ele disse, olha, mas é fácil ser fiel, né? O cabra tem tudo. Está tudo fácil para ele. 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, riquezas, gado, criados, dinheiro. Está fácil. Deus permite que o inimigo tire tudo, ou quase tudo de Jó. Só não permite que ele toque nele, na vida dele não. Então Satanás, ele tira a riqueza de Jó. Satanás, ele tira os filhos de Jó. Satanás, ele volta os amigos de Jó contra ele, tornando os inimigos de Jó. Satanás lança enfermidade sobre a vida de Jó. E Jó permanece fiel. Porque a fé de Jó não estava sobre aquilo que ele tinha ou sobre aquele que ele ainda iria conquistar. A fidelidade de Jó estava sobre aquilo que Deus é para ele. Jó firmava a sua esperança naquilo que Deus era para ele. E aqui no momento de oração, no momento de súplica, ele pronunciou esse versículo que lemos. E a primeira coisa que ele pede na oração dele é uma promessa. Ele orando ao próprio Deus, ele pede, Senhor, promete-me agora. Esse pequeno versículo, o Espírito Santo me fez entender também que ele tipifica a vida da igreja. E eu quero compartilhar isso contigo. A primeira coisa que Jó pediu a Deus foi uma promessa.
E eu preciso te lembrar que a igreja do Senhor, ela vive por uma promessa. O homem espiritual, o homem que volta a sua vida para Deus, o homem que entende o projeto de eternidade que Deus tem, ele vive sob uma promessa. E Jó então pediu isso a Deus: Senhor, promete-me agora. Porque a angústia não poderia ser maior, entendo eu. Tudo que ele tinha foi tirado. Tudo que ele podia conquistar com a sua força foi negada, porque a enfermidade assolava Jó. A palavra nos ensina que em dado momento de sua vida ele coçava o seu corpo com um caco de telha. Tamanha era as chagas que tinha, tamanha era a aflição desse homem. Em dado momento a mulher dele diz: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó permaneceu fiel, porque ele entendia que havia uma promessa. Ele confiava e conhecia o Deus que ele servia. A esperança dele não estava sobre aquilo que ele teve ou aquilo que ele teria. Não. A esperança dele estava sobre aquele que era sobre os céus. Aquele mesmo que o definiu como um homem que não há e não haveria outro igual a ele. Jó começa a sua súplica pedindo a Deus um sinal. Senhor, eu quero só uma promessa. Porque ele entendia, meus irmãos, que tudo era passageiro, que tudo tinha um momento de início, meio e fim. Jó conhecia os planos de Deus para a sua vida. E a súplica dele é essa: Senhor, me faz uma promessa. Eu só preciso disso, Senhor. Eu só preciso de uma promessa. E ele segue pedindo: olha, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um fiador. Se você for procurar no dicionário, a tradução da palavra fiador é aquele que responde por um valor ou um preço que não é dele. Ou aquele que assume uma responsabilidade que a ele não era devida. Essa é a tradução para a palavra fiador. E Jó, então, em meio às suas chagas, em meio às suas dores, em meio à negação daqueles que eram seus amigos, da sua esposa, em meio a toda a aflição que ele estava vivendo, ele pede a Deus uma promessa e um fiador. Eu tenho certeza que se Jó procurasse entre aqueles que ele conhecia, nenhum deles assumiria esse papel. Nenhum daqueles que se diziam amigo ou amiga, nenhum daqueles que se diziam próximo, parente, que dizia por muitas vezes que amava ele, que reconhecia ele como um homem de bem-sucedido na sociedade, bem posto, feliz, nenhum daqueles poderia ser o seu fiador. Mas Jó pede a Deus um fiador. Jó, em sua oração, suplica, porque ele bem sabia que o preço que teria que ser pago seria alto. Ele encerra o seu clamor dizendo: e quem há que me dê a mão? Jó encerra a sua oração fazendo essa pergunta: quem pode me estender a mão? Eu preciso de uma promessa. Eu preciso de um fiador. Eu reconheço que eu sou o devedor. Eu reconheço que sobre mim está um peso, um fardo. E quem pode me estender a mão? Quem pode pagar o meu preço? Quem pode viver a minha aflição? Quem pode suprir a minha angústia? Quem pode responder a oração que Jó estava fazendo naquela hora? Essa é a definição clara da vida da igreja. É a definição mais simples que eu até agora encontrei para a história do povo de Deus. Em dado momento o Senhor decidiu criar o mundo. E a palavra nos ensina lá no Gênesis que Ele formou os mares, que dos mares Ele fez brotar a terra seca, que Ele formou o céu. Em dado momento Ele disse ao mundo: olha, que haja luz sobre o mundo. E Deus viu
que era bom a luz, e fez separação entre as trevas e a luz. Seguiu na obra criadora, ele cria então um homem. E ele vê que o homem era a sua imagem e semelhança. Deus então pega o homem e coloca para morar no Éden. E em dado momento Deus percebe que não era bom que o homem vivesse só. Deus então provê para o homem uma ajudadora. E Deus faz uma promessa para o homem. Olha, você vive no jardim. Você come de tudo. Só na árvore da vida que você não pode tocar. Só na árvore do conhecimento, do bem e do mal, que você não pode tocar. O homem, ele peca contra o Senhor. O homem dá lugar ao inimigo da nossa alma e é destituído do jardim. Você pode me perguntar agora, então, onde está a promessa de Deus para este homem? No pecado de Adão, fica instituído que para que o homem voltasse para a eternidade, era necessário o sacrifício. O pecado só pode ser expiado da vida do homem com sangue. E aí então vem a promessa de Deus para o homem. Lá no livro de Apocalipse, está escrito assim, que ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vitória. Essa é a promessa de Deus para a igreja. Essa é a promessa de Deus para aquele que crê. Para aquele que em meio à dor, à aflição, à angústia, ao desespero, para aquele que em meio a uma grande pandemia, se reúne nessa noite para declarar que só o Senhor é Deus. A promessa de Deus se estende à sua vida, meu irmão e minha irmã. E não me importa agora saber quais foram os caminhos que te trouxeram até aqui. Para nós não importa. Para nós não importa saber se a sua fé está firmada sobre aquilo que a sua mão pode tocar. A nós não importa. O que é necessário hoje é dizer a você que a sua esperança tem que estar alicerçada naquilo que Deus pode ser para você, naquilo que Deus é para você, naquilo que Deus significa para você. E na oração então ela segue: Senhor, dá-me um fiador. Jesus, ele veio guiado a este mundo como um homem. A Bíblia nos ensina isso, e se você pegar lá nos evangelhos, começando em Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver toda a história do Senhor Jesus. Em dado momento, antes de iniciar o seu ministério, Jesus entende que na vida dele tudo tem que se cumprir, toda a lei tem que se cumprir na vida dele. Ele entende então que ele havia de ser batizado. E é um fato muito engraçado, irmãos, porque quem batizou Jesus era o primo dele, João o Batista, que tinha mais ou menos a mesma idade, pouca coisa de diferença. João conhecia Jesus, João sabia quem era Jesus. Por certo, João brincou com Jesus quando era criança, igual as nossas que aqui ficam, correndo pelo templo. João, quando olha para o seu Jesus, ele diz assim: olha, eis aí aquele que tira o pecado do mundo. Eis aí aquele que eu não sou digno de atar as suas alparcas. Eis aí, igreja fiel, o teu fiador. Eis aí aquele que foi ao madeiro derramar o seu sangue por amor à minha e à tua alma, para apagar o meu e o teu pecado, para restaurar o projeto de Deus na minha e na sua vida. Eis aí o fiador. Eis aí aquele que pode responder o clamor de Jó. Uma oração que foi feita anos antes de Jesus nascer. Uma oração que foi feita por um homem que não era descendente de Jacó. Porque Jó não era. Jó era descendente de Esaú. Jó descendia do homem que renegou a bênção da primogenitura. Jó descendia de um homem que não fazia parte da escolha de Deus para aquele tempo, para aquela igreja primitiva. Jó não era um eleito do Senhor. E mesmo assim Deus o amou. E mesmo assim Deus operou uma obra redentora na vida de Jó. Será que você se enquadra nessa mesma situação? Será que você também não é um descendente de Jacó? Você não é um descendente das 12 tribos de Israel? Mas mesmo assim Deus te ama.
Mesmo assim, o Cristo Jesus entregou a sua vida no madeiro por amor à sua vida. Mesmo sabendo que os seus caminhos muitas vezes se distanciam daquilo que é a vontade dele, daquilo que é o projeto dele, mesmo assim, ele entregou a sua vida no madeiro, ele verteu o seu sangue para ser o meu e o seu fiador. Não negou a si mesmo ou o projeto de Deus. Não se abdicou de ser sacrifício vivo para que a bênção de Deus, para que a aliança de Deus com o homem fosse restaurada. Jesus é o seu fiador. Jesus é a resposta para a dor, para a angústia, para as feridas. Jesus é a resposta para todo o opróbrio que você sofreu até o dia de hoje, para as humilhações. Jesus é a resposta para aquelas pessoas que estão querendo tirar ou tragar a sua vida, que por muitas vezes te acusam daquilo que você não fez. O Cristo vivo é a resposta. E se a sua condição é igual a de Jó, ei meu irmão, eu quero anunciar a você nessa noite que esse Cristo vive e reina, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que por Ele tudo foi feito e sem Ele nada do que foi feito se faria. Porém ainda há uma pergunta: e quem vai me dar a mão? Pode ser que você esteja nessa situação nessa noite. Olha, irmão, eu sei que há uma promessa. Olha, irmão, eu sei que Jesus deu a sua vida por mim. Eu já ouvi isso em algum lugar. Olha, irmão, eu sei que muitas igrejas anunciam que Ele morreu e ressuscitou. Mas quem vai me dar a mão hoje? Jesus Cristo, em uma das suas últimas aparições aos discípulos, Ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você órfão. Dar-te-ei o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Então a você que entrou nesta igreja nessa noite, que passou por essas portas, que já adorou a Deus com o ministério de louvor, que já glorificou ao Senhor com o seu dízimo e sua oferta, o Espírito Santo de Deus é quem pode estender a mão a você. Não é a palavra ou oração poderosa, não é o pastor ou a pastora, não são os pastores auxiliares, é o próprio Espírito Santo, que como Deus, como parte viva da Trindade, hoje estende a mão para você, para que você entenda que a fidelidade não pode estar sobre aquilo que você tem ou aquilo que você vai conquistar. A fidelidade tem que estar sobre aquilo que Ele pode ser para você, sobre aquilo que Ele representa a você. Deus virou o cativeiro de Jó, porque Deus é Deus. Mesma quantidade de filhos, a mesma quantidade de filhas, 10 no total, 7 homens, 3 mulheres. A mesma quantidade de gado, fartura, abundância. As chagas foram curadas, irmãos. Os amigos retornaram, porque amigo de vez em quando é assim. Mas a fé de Jó permaneceu a mesma. A fidelidade de Jó permaneceu a mesma. E é necessário agora eu perguntar a você, meu irmão, minha irmã, no que está fundamentada a sua fé? E não fique com vergonha, pelo contrário, de dizer que a sua fé está fundamentada em coisas materiais. Porque um homem que ainda não tem um conhecimento, uma experiência viva com o Cristo revelado, ele fundamenta as suas coisas e as suas esperanças naquilo que é material. É normal do homem, é da natureza humana se sentir segura com aquilo que ela pode tocar, com aquilo que ela pode ver, com aquilo que ela pode ouvir. É normal. Mas eu preciso te dizer que convém Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Então agora você vai ter que crer naquilo que o seu olho não vai ver. Você vai ter que crer naquilo que o seu ouvido não vai escutar. Você vai ter que crer nas coisas que ainda não subiram ao seu coração, porque essas são a que Deus preparou para o homem. Então eu quero te convidar nessa noite a inverter então agora o seu ponto de segurança, o ponto de ancoramento da sua vida. Eu te convido, eu te desafio a fundamentar a sua esperança em Cristo Jesus.
porque Ele pode todas as coisas. Assim como no passado fez na vida de Jó, e de tantos outros homens e mulheres. Se você pegar na Bíblia, tem muitos outros que tiveram experiências gloriosas com o Senhor. E assim como Ele hoje ainda faz na igreja que vai morar no céu. E eu tenho que dizer a você que você está num lugar, num ajuntamento de homens e mulheres que estão aqui para anunciar que irão morar no céu. Não estamos aqui para fundamentar as nossas esperanças naquilo que o nosso olho humano pode alcançar. Não estamos aqui apegados à nossa esperança ou à nossa fé naquilo que a nossa mão pode pegar. Nós cremos que Deus tem feito obras gloriosas em nosso meio. Nós vivemos as mesmas experiências que Jó viveu, porque aqui tem enfermo sendo curado. Aqui tem madres sendo abertas, gestantes, filhos e filhas estão nascendo. Aqui há prosperidade, porque Deus responde. Davi fala que foi moço e menino, foi menino, moço e agora velho, e nunca viu um justo mendigar o pão. E a palavra de Deus se cumpre nesse lugar. E é por isso que eu digo a você, igreja, fundamente a sua fé naquilo que Deus é, não daquilo que Ele pode te dar. Porque o que Ele pode te dar para este mundo é passageiro. A Bíblia fala que a traça e a ferrugem pode corroer, mas aquilo que Deus é eterno. Aquilo que Deus tem, a traça e a ferrugem não corrói. Você vai pisar em ruas de ouro, você vai ver mar de cristal, diamante vai ser como brita. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para você, Jó. É isso que Deus tem para você. E Ele só espera que no seu coração agora você dê lugar a Ele. Que você tão somente anuncie que a partir de hoje a sua fé está alicerçada em um único nome: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Jesus Cristo, Rei de toda a terra. E você pode dizer isso nessa noite? Você quer fazer essa confissão, essa profissão de fé? Jó sabia bem quem era o Deus dele. Jó conhecia o Senhor da sua vida. E você? Você conhece o Deus que te fez? Você conhece aquele que soprou nas suas narinas o fôlego de vida? Ele pode. Ele pode curar a sua ferida. Ele pode romper as correntes que te prendem. Ele te aceita mesmo sendo pecador. Ele me aceita mesmo sendo pecador. Ele nos ama de forma incondicional. Antes de você nascer, Ele te amou primeiro. Antes de você ouvir falar o nome de Jesus, Ele já lhe amava. Jesus foi e é o nosso fiador. A promessa de Deus é e permanece fiel. E o Espírito Santo de Deus, aquele que consola, aquele que guarda, aquele que sustenta, aquele que guia e direciona os passos do crente, Ele está sempre de mãos estendidas, sempre pronto a responder o seu clamor, sempre pronto a responder a sua súplica. Eu vou te convidar a te colocar de pé. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu vou pedir agora que você comece a repetir a oração que Jó fez. Você e Deus, mais ninguém. Você e Deus e mais ninguém, vai. Comece a orar. Porque eu não conheço a sua aflição, meu irmão. Eu não conheço a sua dor. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei se você está enfermo. Eu não sei se o seu familiar está morto, física ou espiritualmente. Eu não conheço as suas angústias. Mas eu sei que o fiador está nessa casa.
Eu sei que o Espírito Santo de Deus está passeando no meio deste povo. Eu creio, pela fé eu creio, que é a resposta de Deus para a sua vida nessa noite. Então ore como Jó. Peça a Deus uma promessa, uma palavra, uma resposta. Peça que o Espírito Santo se revele a você nessa noite. Faça prova do teu Deus, porque é o ano de revelação. O que você vai viver em 2021, você não viverá mais em outro ano.